Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente, seja muito bem-vindo a mais um programa Memória Prudentina. Hoje estamos recebendo o Coronel Amaral, que foi chefe do Corpo de Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente, e vai falar um pouco para a gente dessa importante instituição para o município e para toda a sociedade. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrado, e tenho certeza que em Prudente, até mesmo na comissão que faço parte agora, a comissão dos festejos do centenário, naquela comissão tem muita gente com melhor história do que eu sobre Presidente Prudente, Eu menciono aí o Deodato, que tem uma grande história na área da música, na área de comunicações, Menciono o Joel Turino, professor, o pastor Paulo, que chegou em Prudente exatamente quando Prudente fazia 50 anos, no ano de 67. Enfim, vejo várias pessoas com uma história muito mais interessante do que a minha. Mas me sinto muito honrado de fazer parte. Muito bem, este é o Coronel Amaral. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com Memória Prudentina, recebendo o Coronel Amaral, que foi comandante do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente. Antes de entrarmos especificamente no assunto Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente, que já faz mais de 50 anos que foi instalado no município, queremos saber um pouco do Coronel Amaral. O senhor é natural de Emilianópolis, Fala um pouco da sua história, do lugar onde nasceu e da sua formação. Pois bem, eu sou de Emilianópolis, mais conhecido por Vila Emília até os dias de hoje. Era um distrito de Presidente Bernardes e que galgou a condição de município no ano de 91. Emilianópolis, portanto, é um município satélite de Presidente Prudente. E desde garoto, acho que todas as cidades satélites de Presidente Prudente, a gente tem bastante lembrança de Presidente Prudente, de acompanhar os times de futebol, da Prudentina e da Ápia, vir nos cinemas, ver os circos, Tudo isso era feito aqui na cidade de Presidente Prudente. E lá em Emilianópolis o senhor iniciou no seminário, Bom, em Emilianópolis estudei lá no grupo escolar daquela localidade. Depois adentrei um seminário, porque lá é onde teve o primeiro seminário aqui da Diocese de Presidente Prudente. Foi lá em Emilianópolis. Aliás, o seminário de lá é anterior ainda à Diocese de Prudente. O seminário lá teve início em 52 e a nossa Diocese é de 60. Então estudei naquele seminário até a sua extinção, de 65, 66, 67, e depois eu acompanhei aquela casa formativa que foi para Adamantina. Então, ainda fui junto com o seminário para Adamantina, onde fiquei mais 3 anos. O senhor ficou mais 3 anos, mas não concluiu os estudos e partiu para outra área, Sim, eu, ao terminar os estudos lá, não fui para o seminário superior, que seria São Paulo. E iniciou na área de Educação Física. Sim, em Presidente Bernardes, eu fui fazer
um curso que na época se chamava o magistério, o curso normal na época, né? E também faculdade de educação física que se iniciara em Santo Anastácio. Nós brincávamos que era a Universidade de Santo Anastácio. E aí, mas concluiu o curso de educação física? Não, no último ano eu adentrei a Academia do Barro Branco, né, em 73, começo de 73, e aí o curso de educação física ficou por terminar. Mas a sua carreira, digamos assim, durante esse período de educação física, se tornou atleta, corria, nadava, acabou ajudando na sua carreira militar? Sem dúvida. Eu era um aluno muito dedicado na parte intelectual e na parte física. A faculdade, sem dúvida alguma, foi que me ajudou muito a passar naquele concurso, que na época já era muito concorrido, o concurso do Barro Branco, né? O curso de educação física me ajudou muito. E aí depois o senhor optou pelo Corpo de Bombeiros, para trabalhar com bombeiros ao invés da carreira militar em específico. Quando o senhor tomou essa decisão? Bem, quando eu terminei o curso do Barro Branco, fui trabalhar no policiamento, no 9º Batalhão em São Paulo, que é na zona norte de São Paulo, né? E trabalhei o ano de 76, final de 75, ano de 76, e no começo de 77 eu fui para o Corpo de Bombeiros. A minha decisão foi tomada em função de muita violência que a gente deparava nos contatos de rua, um risco muito grande, né? Com muito tiroteio, era difícil o dia que não trocava tiro com bandido, né? Então aquela era a realidade daquele momento. Ficou quanto tempo como bombeiro lá em São Paulo? Em São Paulo, em 77 eu fiz o curso, que até hoje tem a denominação de curso de bombeiros para oficiais, né, o CBO. E em 78 fui trabalhar no salvamento. Como eu tinha uma boa condição física e gostava de aventuras, de perigo, então fiz opção para o grupamento de busca e salvamento, o 2º GBS. E aí depois o senhor volta para o Oeste Paulista, né, mais especificamente na cidade de Dracena. Como que foi esse retorno para cá? Como que houve essa oportunidade? A gente sempre mantinha aquela esperança e o interesse de um dia poder voltar para a região da gente, poder voltar para a região de Prudente, né? Depois que passei para o bombeiro, isso talvez fosse um pouco mais difícil, né, naquele momento. Mas aconteceu de abrirem o Corpo de Bombeiros em Dracena em maio de 78. Então, no final daquele ano, eu vim para comandar aquele posto de bombeiros, né, que fora criado naquele ano, né? Eu fui, portanto, o primeiro oficial a comandar o posto de bombeiros de Dracena. E agora, assim, o que é muito interessante, você não tem nem a ideia, né? É que agora, nesse momento, alguns anos depois, a minha filha, que nasceu em Dracena, naquele período em que eu morei lá, ela está comandando o bombeiro de Prudente, na condição de capitão do Corpo de Bombeiros. Qual o nome da sua filha? A minha filha é a Cátia Letícia Martins Amaral. Muito bacana. E depois de Dracena, o senhor veio para Presidente Prudente, né? Como que foi essa mudança, essa nova mudança na sua carreira? Então, em Dracena, eu tive um período muito bom, a presença constante aqui em Presidente Prudente, pelo fato de ter vindo de uma área de salvamento. O tenente que, inicialmente, o tenente que comandava aqui era o tenente João Valente, e a gente tinha muita amizade, então por estar aqui várias vezes para o auxiliar nos exercícios que eram feitos, tanto na área de mergulho quanto na área de altura. E eu tinha muita facilidade e propensão para essas áreas. Me lembro, inclusive, no ano de 82 ou 83, a gente ter feito um belo de um exercício
aqui no edifício do Aruá, que estava assim em fase de conclusão, né? Fizemos ali um simulado. Uhum. Muito bom. E aí o senhor também mudou para Prudente e aí chegou, inclusive, ao comando, né? Quando foi quase já no final da sua carreira. Sim, eu vim para Prudente em 85, né? Quando o Valente foi promovido a capitão e não havia lugar para ele aqui naquele momento. Então eu vim para ocupar o lugar dele, né? E a partir daí teve início a minha carreira aqui em Prudente, né? De 85 a 87 ainda como tenente, né? E o capitão que trabalhou aqui naquele período foi o Irã Alves Cordeiro, um grande comandante. Em 87 eu fui promovido a capitão e assumi efetivamente o comando regional. Muito bom. E aí depois o próprio posto de bombeiros aqui em Prudente ele foi transformado em grupamento. Aí o senhor deixou de fazer o comando desse grupamento, mas posteriormente já, quase nos anos 2000, o senhor assumiu o comando do grupamento, do 14º grupamento. Perfeito. No final de 89 a polícia passava por uma reestruturação, o corpo de bombeiros, em decorrência disso, também passava, porque até hoje o bombeiro continua subordinado e parte integrante da polícia, né? Um dos poucos estados em que isso acontece no Brasil, mas ainda hoje é assim, né? Então, em função disso, nós trabalhamos para que o bombeiro de Prudente pudesse ter uma elevação no seu status, né? De subgrupamento para era grupamento. Subordinado a Marília, né? Era um subgrupamento, era o 3º subgrupamento de incêndio, subordinado ao 10º grupamento de incêndio, que era Marília, né? Então, naquele momento, nós conseguimos, juntamente com um empenho muito grande do prefeito da época, que era o Tiese, o Virgílio Tiese, e o deputado estadual, o Mauro Bragato, né? Então, nós nos empenhamos e conseguimos, então, a elevação do subgrupamento para grupamento de bombeiros, que, para que o pessoal entenda mais facilmente, comparando a estrutura militar, então saiu do comando de companhia, o comando de capitão, para o comando de tenente-coronel, com comando de batalhão. Que era uma patente que o senhor ainda não tinha galgado, né? Sim, exatamente. E aí quando o senhor chega a essa patente, o senhor acaba assumindo o 14º, isso era o ano de... Isso era o ano de 89, né? Quando o senhor assumiu... Eu me beneficiei dessa elevação do status do bombeiro aqui, quando fui a capitão, eu permaneci, aliás, quando fui a major, permaneci por aqui, e depois como tenente-coronel também assumi o comando. O senhor assumiu o comando e encerrou o comando já no início dos anos 2000, encerrou o comando quando o senhor teve uma passagem em São Paulo. Mais ou menos isso, há um ligeiro equívoco na data. Eu, quando fui para São Paulo, aliás, eu estive em São Paulo em 2 momentos da carreira. Estive em São Paulo no ano de 90, quando o Fleury ganhou as eleições para governo de estado, era um amigo nosso, né? O irmão dele era colega de turma, o Frederico Coelho Neto, que era mais conhecido no meio político como Lilico, era o secretário de governo do irmão, que era o governador, né? Então, naquele momento, eu fui guindado, fui movimentado para o efetivo da Casa Militar. Então, durante o governo do Fleury, eu trabalhei na Casa Militar, nos anos de 90 a 94. Né? E depois, um segundo momento, já foi em 2004, quando eu comandava o grupamento de bombeiros aqui de Prudente, e assumiu o comando do bombeiro um colega de turma, né? Se tornou o comandante de todo o estado, né? Do corpo de bombeiros no estado, e pediu a minha ajuda
A gente era amigo e é muito amigo até hoje. Ele mora em Rio Preto, né? Antônio dos Santos Antônio. Era o comandante do bombeiro naquele momento. E aí pediu para que eu fosse trabalhar lá com ele, né? E fiquei 2 anos lá, sendo o DRH do Corpo de Bombeiros. 2004, começo de 2004 ao começo de 2006. Quando o senhor entrou para a reserva da Polícia Militar. Militar. Quando eu passei para a reserva. Muito bem, essa um pouco da história do Coronel Amaral, que vai falar daqui a pouco para a gente um pouco também da história dos mais de 50 anos do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente. Você que está nos acompanhando, aguarde apenas um instante, um rápido intervalo e nós voltamos já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com o Coronel Amaral, coronel da reserva da PM do Estado de São Paulo e que foi bombeiro toda a sua vida. Vamos conversar um pouco sobre a história do hoje 14º grupamento, mas quando foi instalado há 55 anos atrás, era o destacamento do Corpo de Bombeiros. Fala como é que foi um pouco desse período, desse início do Corpo de Bombeiros aqui em Presidente Prudente. Então, Marco, é bom a gente esclarecer, né, que eu não vivenciei aquele primeiro momento do Corpo de Bombeiros de Prudente. A gente tem conhecimento por acompanhar bem a história, de rebuscar documentos e fotos, né? A história do Bombeiro de Prudente é uma história bonita. O bombeiro daqui foi fundado no dia 10 de março de 62. O 10 de março é uma data em que se comemora o aniversário do bombeiro paulista, o bombeiro de São Paulo, que foi fundado em 10 de março de 1880. Né? Então, era exatamente o aniversário do bombeiro paulista, quando foi criado o bombeiro aqui em Presidente Prudente. Certo. E aí, depois dessa criação, na época da instalação, chamava-se destacamento, justamente porque não era um grupamento, né? Na verdade, Prudente, como o senhor explicava para a gente, ele fazia parte de um subgrupamento de Marília que fazia parte do grupamento de Campinas, né? Exatamente. Naquele momento, no interior, havia apenas 2 grupamentos. Um em Santos, o primeiro, e o segundo em Campinas. Então, esta região do centro-oeste digamos, de Campinas até aqui o interior era tudo a Campinas, né? Era tudo subordinado a Campinas. Então, se nós formos ver fotos da inauguração do Bombeiro de Prudente, lá na parede está escrito, né, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aliás, naquele momento não era a polícia, era a Força Pública do Estado de São Paulo, né? Essa mudança aconteceu apenas em 70. Então, Força Pública do Estado de São Paulo, segundo Batalhão de Bombeiros. Naquela época o nome era esse, 2º Batalhão de Bombeiros. A companhia era em Marília, 3ª Companhia, né? E aqui era um destacamento desta companhia, um destacamento de bombeiros. Isso num município que tinha 45 anos de idade, né? Se a gente for considerar os 55 anos de criação, né? Um município ainda em formação. A partir de que momento deixou de ser o destacamento e se transformou em companhia? Pois bem, é interessante destacar que quando foi criado o destacamento de bombeiros na cidade, Prudente já era uma cidade pujante, que sinalizava bem que estava em desenvolvimento. Aliás, vendo a história da polícia aqui em Prudente, já desde o ano de 48 houve solicitação da população
para que se criasse o bombeiro aqui. Né? Quando o comandante da polícia veio inaugurar aquele prédio da Gurgel, onde se instalou ali a civil e militar, nessa ocasião já houve uma solicitação das autoridades para que Prudente fosse aquinhoado com uma repartição de bombeiros, porque volta e meia acontecia incêndios, né? Havia muita casa de madeira na época, né? Mas isso só foi acontecer em 62, né? Prudente já era uma cidade com mais de 70 mil habitantes naquele momento. Vendo o censo do IBGE do ano de 60, Prudente tinha mais de 72 mil habitantes. Então já era uma cidade pujante e que merecia ter o seu corpo de bombeiros. Entendi, mas mesmo assim ainda acabou demorando um pouco para se ampliar a corporação aqui. Inclusive, aqui em Prudente tem uma história curiosa que o senhor mencionava para a gente, curiosa e trágica, que é o nome do prédio do antigo 14º, aqui no centro da cidade, né, próximo à prefeitura. Ele leva o nome de um bombeiro que morreu em serviço único da história do município. É verdade, o posto do centro foi inaugurado no ano de 86, quando eu era o comandante do posto. Aquele posto leva o nome do Arnaldo Lovandini, que era um soldado do Corpo de Bombeiros e que morreu tragicamente numa ocorrência de salvamento no ano de 74, né? Na rua 7 de setembro, numa ocorrência de poço, ele acabou sendo eletrocutado, né? E ele, felizmente, é o único bombeiro daqui da nossa cidade que faleceu numa ação de serviço, né? É o Arnaldo Lovandini. E faz jus, merece ter o nome dele lá naquele posto. Hoje tem um filho dele que também é capitão da polícia, né? Que é o Olivete. Está atuando, acho que na Ambiental e posteriormente no 42. Muito bacana. Depois, o senhor já mencionou um pouco, mas teve um trabalho político muito grande para que aqui se tornasse um grupamento. Foi somente no ano de 89 que aqui conseguiu se tornar um grupamento, né? Naquela época, as forças políticas tiveram que se unir para que isso pudesse acontecer. Certamente. Toda conquista da cidade precisa da união das suas forças, né? Se mobilizar para poder conquistar o que quer. Eu quero fazer assim, como é um registro histórico, então quero mencionar que quando da criação do destacamento de bombeiros de Prudente, embora a cidade já fosse pujante, com mais de 70 mil habitantes, a criação naquele momento também ocorreu por um casuísmo. Aconteceu do tenente Celestino ter sido movimentado por problema administrativo, ter sido movimentado para presidente Prudente, né? E ele pertencia ao Corpo de Bombeiros. Então ele foi mandado aqui para a 3ª Companhia Independente, que era a unidade da Polícia Militar. Então ele foi mandado para cá, designado para cá, por um problema administrativo, e assumiu o destacamento de polícia de Presidente Bernardes. Né? Mas ele, bombeiro que era, vendo a necessidade que a cidade tinha de ter o seu corpo de bombeiros, ele arregaçou as mangas e mesmo numa condição adversa, de ter vindo para cá sem que fosse o seu interesse, a sua vontade, né? Ele se empenhou muito nisso, né? E é lógico que contou com o aval do comandante da Companhia Independente, que era o capitão Mário Máximo de Carvalho, né? Está bem até hoje, está vivo e bem até hoje, mora em Santos.
Mário Máximo de Carvalho, né? Ele era o comandante da 3ª Companhia e deu todo o aval para que o tenente Celestino pudesse constituir aqui e criar o Corpo de Bombeiros. Então, já naquele primeiro ano que ele estava aqui, em 61, ele veio para cá em fevereiro de 61, trabalhou junto às forças vivas da cidade, principalmente as forças políticas, e já no final daquele ano, a cidade já tinha criado o seu Corpo de Bombeiros, legalmente falando, e que foi instalado alguns meses depois, em março de 62. Né? E quando a gente fala que Prudente não tinha o destacamento, qual que era o mais próximo quando tinha alguma ocorrência mais séria? Olha... Provavelmente de Marília. Em 62, o mais próximo não era Marília, o de Marília foi criado depois. Era Araçatuba. Araçatuba era o mais próximo. Araçatuba foi criado na década de 50. Né? Na prática e na história, a gente nunca teve alguma ocorrência que tivesse sido atendida aqui pelo bombeiro regional que tivesse vindo de Araçatuba. Né? É a população se virava que mesmo. se virava, que se movimentava, né? Tanto que fazendo um levantamento no acervo do Imparcial, a gente percebe que uma pessoa vítima de incêndio, nos próximos dias, ela ia ao jornal e agradecia aos vizinhos e à população de forma em geral, que tinha dado uma mão ali. Muito bem. Coronel, só para a gente encerrar, o Corpo de Bombeiros aqui em Prudente, ele tá ganhando uma nova forma, ele está crescendo mais com a criação daquele novo posto, né? É uma forma estratégica de poder atender uma nova parte da cidade que cresceu muito, que é a Zona Norte, né? Sim, antes de responder a sua pergunta, e como se trata de um registro histórico, então eu vou mencionar o nome completo do tenente, claro, que foi o principal fundador, né, do Bombeiro de Prudente, que é o Celestino Henrique Fernandes, né? Tenente Celestino Henrique Fernandes. O prefeito daquela época, daquele momento, era o Luiz Ferraz de Sampaio, né? E presidente da Câmara, no momento em que se criou o bombeiro, no final de 61, era o José Jorge Thanos. E já em 62, quando se instalou o bombeiro, era o Ataliba. O nome completo dele é Ataliba Pires de Campos, né? Então, quando se instalou o bombeiro, em 10 de março de 62, esse era o vereador que presidia a Câmara, né? Sobre o posto de bombeiros que você mencionou, né? Lá no Jardim São Sebastião. Jardim São Sebastião. É uma área nova de Prudente, que está em expansão, que dali tem acesso mais fácil para a área dos distritos, João Domingos distritos, Neto, né? Então, assim, estrategicamente, tem uma importância muito maior do que onde está hoje, lá na Coab. O ideal mesmo seria que o bombeiro pudesse ter efetivo, ter contingente, para conciliar e manter os dois. Mas essa não é a realidade factual. Então, entre um e outro, com certeza, esse novo, né, que está prestes a ser inaugurado, ele tem mais importância estratégica. Muito bem. Este é o Coronel Amaral, nós falamos bastante sobre o Corpo de Bombeiros e depois do intervalo nós vamos falar um pouco sobre a comissão dos festejos do centenário, a qual ele faz parte. TV Câmara, transparência a serviço da população. TV Câmara, transparência a serviço da população.
Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, estamos novamente de volta com o Coronel Amaral, ele que é primeiro vice-presidente da comissão organizadora dos festejos do centenário de Presidente Prudente. Coronel, como é que está a organização para esse evento que busca relembrar fatos importantes do município e celebrar esse ano tão importante? Então, sim, eu devo dizer que isso nasceu a partir de uma iniciativa do Executivo de convidar forças vivas da cidade por uma reunião lá no Centro Cultural Matarazzo, Matarazzo, e a partir daquele encontro constituir uma comissão totalmente apolítica, de membros de diversos setores da sociedade. Com membros de diversos segmentos da sociedade, para ajudar na questão dos festejos do centenário. Uma data histórica, que já passou por problemas anteriores, porque se não tivesse pego transição de governo, essa comissão deveria ter sido constituída com um ano de antecedência, porque tem eventos, por exemplo, que já deveriam ter sido decididos e já estarem sendo realizados. Já há um ano atrás. No entanto, a comissão foi constituída exatamente já no ano do centenário. Mas é lógico que o que se festeja não é tão somente o 14 de setembro. Se festeja o ano jubilar. Todo o ano de 17 está propício para festas. É lógico que essas festas, esses festejos, vão ter um incremento nos últimos 100 dias. Então, a partir do dia 3 de junho, até chegar o dia 14. Aí haverá exatamente um implemento dos eventos em todas as áreas. Na área cultural especificamente, mas na área da educação, na área esportiva, em todas as áreas nós teremos eventos comemorando o centenário. Alguns acontecerão lá no final do ano. Por exemplo, tem evento esportivo, que é um jogo com a seleção de Masters, e está marcado para o dia 3 de dezembro. Então, a ideia desse evento lá naquela ocasião é arrecadar alimentos, a entrada no Prudentão será 1 quilo de alimento não perecível, para poder repassar ao fundo social aos segmentos da área social, pensando no Natal das famílias sem fome, que normalmente é realizado anualmente. Exatamente. Então, assim, tem eventos que já aconteceram no decorrer desse ano, alguns acontecerão mais para o final do ano, e a maioria a partir do dia 3 até o dia 14. Nós teremos, inclusive, agora no dia 3, 3 de junho, 3 de junho, na sexta-feira, a abertura, o lançamento do selo. O selo relacionado ao centenário de Prudente, o selo e o carimbo, Então, que vai marcar esse momento importante da história de Prudente. Esse selo, é lógico, ele transita, é utilizado no país inteiro. Então, dá maior visibilidade à nossa cidade, ao nosso município. Com certeza. Tá ok. A TV Câmara está, obviamente, à disposição dos festejos do centenário de Presidente Prudente. O programa Memória Prudentina, inclusive, foi criado com este objetivo, e óbvio que é um programa que se tornará perene, é um programa que a gente busca recordar os personagens do município que contam e que fazem e fizeram e fazem parte da história do município, e que a TV Câmara possa compartilhar isso com a população e também contribuir para o centenário do município. Coronel, muito obrigado novamente pela sua presença.
aqui no programa Memória Prudentina. Então eu agradeço e novamente reforço assim a minha satisfação e o meu orgulho de participar dessa entrevista, desse momento. Sobre o evento de sexta, eu não poderia deixar de lembrar que o parceiro principal é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Se tratando de selo, de carimbo, então Sim. O Correio é o principal parceiro da Prefeitura e da Comissão dos Festejos, né, para que isso ocorra, né. E, mais uma vez, agradeço o convite, me sinto muito honrado. Muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanhou, Coronel Amaral, foi comandante do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente e contou muito pra gente do que é esta instituição para o município. Continue acompanhando as notícias da TV Câmara pelo nosso site, www.câmaraprudente.sp.gov.br e também pelas nossas mídias sociais. TV Câmara, transparência a serviço da população.